Olá, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Começando nossa aula, mais uma semana, graças a Deus. Hoje, segunda-feira, a nossa reflexão traz o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. Olha que interessante essa reflexão. A pessoa que tem inveja, ela não consegue ficar feliz com a felicidade da outra pessoa. Quando essa outra pessoa, esse amigo, essa amiga, essa pessoa próxima ganha alguma coisa, né? Ela olha, desdenha, às vezes fala, mas eu achei que fosse aquele outro, daquela outra geração, que fosse o melhor que você havia ganhado. Enfim, a pessoa não consegue ficar feliz. E isso é inveja. E esse sentimento, ele não é bom. Esse sentimento da inveja, ele faz mal para a pessoa que está sentindo a inveja. O interessante é que esse versículo diz que apodrece os ossos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, ela vai se sentindo mal, ela vai ficando mal, porque ela fica com aquela impressão que não é capaz, que só o outro que consegue as coisas, e isso não é verdade. Então vamos deixar a inveja de lado. A inveja, ela é um sentimento muito negativo. E às vezes você fala assim, mas não é tão fácil assim. Quantas coisas que a gente para pensar que não são fáceis, eu concordo com vocês, só que nós temos um Deus muito grande, um Deus muito maravilhoso, que está disposto a nos ajudar. Vamos estar pedindo para Ele, vamos estar conversando com Ele, fazendo orações, lendo a palavra dEle. Eu acho que você deve ter na sua casa aquele livrinho de capa azul, pequenininho, que todo ano a escola oferece. Na verdade, não é escola, algumas pessoas que passam entregando. Começa a ler, você vai ver como que vai fazer bem para você. Vai trazer essa paz que a gente falou aqui hoje. Tudo bem? E, começando a semana, temos os nossos objetivos. Essa semana vamos trabalhar com porcentagens. Vocês vão ver que frações com denominador 100 podem ser escritas em forma de porcentagem. Vocês vão ver probleminhas que envolvem as porcentagens, percebendo que elas fazem parte do dia a dia. Inclusive, vocês vão também aprender a calcular porcentagens de uma forma normal, com as contas mesmo, e também com calculadora. Aí você vai falar, mas com calculadora deve ser muito fácil. Mas cá entre nós, tem muito adulto que não sabe. E você vai aprender e depois vai poder ensinar também. Tudo bem? Vamos começar então. Assista ao vídeo, temos explicações de conteúdos, temos também explicações de exemplos. Então me acompanhe, tá bom, sexto ano? Hoje nós estamos aqui para falar sobre porcentagem. A utilização de porcentagem vem desde a época do Império Romano. O imperador Augusto impunha uma taxa de 1/100 sobre os negócios realizados em leilões. O símbolo da porcentagem só apareceu mais tarde, no século XV. Os escribas italianos começaram a abreviar a expressão por cento. Algumas das abreviações foram P100, por 100%, até chegar na porcentagem e ao símbolo que nós utilizamos hoje. Sendo assim, pessoal, nós podemos falar que 9% é a mesma coisa que 9 centésimos. Então, 9%, 9 por 100, ou seja, 9 centésimos. E eu ainda posso trabalhar esses 9 centésimos em decimais, transformando esta fração em um decimal. E como que eu faço isso? Eu vou copiar o meu numerador 9, centésimos, 100, ele tem duas casas. Então eu vou contar da direita para a esquerda duas casas e acrescentar uma vírgula. Então, uma, não tenho a outra segunda casa, eu acrescento um zero. Então, 1, 2, vírgula, 0. Ou seja, 9 centésimos é a mesma coisa que 0,09 ou 9 centésimos também. Um outro exemplo.
25%. 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. Eu também posso transformar esses 25 centésimos em um número decimal. Como que eu faço isso? Eu vou copiar o meu numerador 25. Quantas casas eu tenho aqui, olha, de zeros? 2. Então, da direita para a esquerda eu vou contar. Vou sair daqui. 1, 2. Coloco vírgula e 0. E vamos supor que eu tivesse 250%, né? Alguma coisa teve um aumento super abusivo de 250%. Como que eu escrevo isso daqui? 250% é a mesma coisa que 250 centésimos, e eu ainda posso transformar esta fração em um decimal. 250 centésimos é a mesma coisa que, transformando em um decimal, eu vou copiar este numerador 250. Vou analisar aqui quantas casas eu tenho de zero. 2. Então, da minha direita para a esquerda, eu vou contar 2 casas. Então, como se eu partisse daqui. 1, 2. Então, 250% é a mesma coisa que 2 inteiros e 50 centésimos. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Vamos supor que você queira saber quanto é 8% de 400. 400 reais ou 400 peças, enfim. Você quer saber quanto que é 8% de 400. Então, 8% de 400. Então, eu vou fazer a forma mais prática de resolver essa conta. 8% nós vimos que é a mesma coisa de 8 centésimos. Então, basta eu pegar os 8 centésimos e multiplicar por 400. Então, nós vamos ter uma multiplicação que envolve uma fração. Quando eu tenho uma multiplicação que envolve uma fração, eu vou multiplicar o numerador com este numerador, porque embora o 400 ele esteja aqui inteiro, é como se nós tivéssemos embaixo dele o número 1. Então, 8 vezes 400 igual a 3.200. E 100 vezes 1 igual a 100. Então, 3.200 centésimos. Como uma fração é uma divisão, basta nós resolvermos 3.200 dividido por 100, que é igual a 32. Ou ainda, para chegar nesse resultado, nós poderíamos ter simplificado os zeros. 3.200 centésimos, eu tenho 2 zeros aqui no denominador e 2 zeros aqui no numerador. Basta eu simplificar esses zeros. 32 dividido por 1, 32. Ou seja, 8% de 400 é igual a 32. Eu ainda posso utilizar uma outra forma de resolver. Vamos colocar aqui. Ou, nós não vimos que 8% é a mesma coisa que 8 centésimos? E que esse 8 centésimos nós podemos transformar em um decimal? Então, 8 centésimos é a mesma coisa que 0,08. Então, basta eu multiplicar esses 8 centésimos por 400. Resolvendo esta conta, eu vou ter 400 vezes 0,08. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Como eu tenho uma multiplicação que envolve decimais e eu tenho aqui 2 casas antes da vírgula, da direita para a esquerda, eu vou contar 1, 2.
ou seja, 0,088 centésimos multiplicados por 400 é a mesma coisa que 32 inteiros, ou apenas 32. Bom, pessoal, vamos para um segundo exemplo. Vamos supor que eu tenha que calcular 32% de 1.200. 1.200 reais, 1.200 pessoas, enfim, você tem que calcular 32% de 1.200. Então você quer saber quanto vale 32% de 1.200. Como nós vimos que 32% eu posso falar que são 32 centésimos, basta eu multiplicar 32 centésimos por 1.200 e resolver esta conta. Quando eu tenho uma multiplicação que envolve uma fração, como nós vimos no exemplo anterior, eu vou multiplicar o numerador com este 1.200, que também passa a ser o numerador de uma fração inteira, e o 100 multiplicado por 1. Então, 32 vezes 1.200. Você vai fazer 1.200 vezes 32. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E agora você soma. 0, 0, 0 mais 4, 4, 2 mais 6, 8 e o 3. 1.200 multiplicados por 32 é igual a 38.400. E 100 vezes 1 é o 100. Então eu tenho 38.400 centésimos. Como esta fração é uma divisão, ou eu divido 38.400 por 100, que dá 384, ou eu simplesmente corto os meus zeros, eu simplifico os meus zeros. 384 dividido por 1, 384. Ou ainda, nós podemos utilizar a transformação dessa fração em um decimal. 32 centésimos é a mesma coisa que 0,32. Então, 0,32 vezes 1.200. E aí você vai fazer, aproveitando a mesma multiplicação, só que aí nós vamos ter o quê? 1.200 multiplicados por 0,32. A conta é a mesma, só que agora eu tenho a multiplicação por um decimal. Então eu resolvo a multiplicação normalmente e lá no resultado eu não tenho 32 centésimos, então eu tenho duas casas aqui, olha, antes da vírgula. Então da direita para a esquerda eu vou contar uma, duas, ou seja, 32 centésimos de 1.200 são R$384. Uma outra forma também, que eu me lembrei agora, você pode fazer assim. 32% de 1.200 é a mesma coisa aqui, ó. 32 centésimos de 1.200. Então, você pode ainda fazer assim. 1.200 dividido por 100, que dá 12. E aí você vai fazer esse resultado 12 vezes o 32. Então vai ficar 12 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E aí você resolve essa soma. 4, 2 mais 6, 8. 3, ou seja, 32 centésimos, que é 32% de 1.200, igual a 384. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e ficou aí para vocês no material a lista de exercícios que vocês farão no caderno. Bons estudos para vocês, beijos e tchau, tchau!